Graça e paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos ler Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes é um livro que foi escrito pelo rei Salomão. Ele é um livro pequeno, tem apenas 12 capítulos e nesses 12 capítulos ele faz reflexões a respeito da vida. Vamos lembrar que Salomão escreveu Eclesiastes quando ele já estava idoso. Então, depois de ele ter vivido toda a vida dele, ele começa a escrever suas considerações a respeito do que ele viveu para deixar para a nossa meditação sobre a vida. E Eclesiastes, no capítulo 7, ele começa dizendo assim, no versículo 1: Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, ou seja, do que o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Nesse versículo primeiro, então, ele está nos dizendo que você pode usar um bom perfume para tentar mostrar uma boa aparência, causar uma boa impressão. Um bom perfume também pode ser uma boa roupa, também pode ser um bom carro, também pode ser alguma coisa que você pode ser também um corpo esculpido que você treina, então você tem uma boa presença, uma boa apresentação, mas nada disso adianta. Perfume, carro, uma boa aparência, se você é uma pessoa que tem uma má reputação. A boa fama, lembrarem de você como uma pessoa que honra os compromissos, que é uma pessoa que é do bem, que é uma pessoa que não fala mal de ninguém, mas apenas quando realmente existem dados e fatos. Mais importante do que falar sobre alguém é você ter dados, fatos reais que comprovam que aquilo que você está falando realmente tem sentido antes de fazer a crítica a alguém. Se você é uma pessoa assim, então você tem uma boa fama. A boa fama fala de ter uma boa reputação. Então, melhor é ter uma boa reputação, ter uma boa fama, do que a aparência. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento de alguém. Veja que quando Salomão escreve isso, ele está passando a experiência dele. Quem leu junto comigo aqui nos dias anteriores Eclesiastes do capítulo 1 até o capítulo 6, sabe que no capítulo 2 Salomão fala: Eu tive várias propriedades, construí vários edifícios, plantei hortas, tive os meus animais, tive um harém de mulheres e procurei alegria em tudo isso e eu não encontrei alegria em nada disso. No capítulo 1 ele fala que ele ficou reparando na natureza e chegou à conclusão de que não existe nada novo na Terra, mas que todas as coisas são iguais. E ele termina o capítulo 1 dizendo que ele buscou ter muito conhecimento e muita sabedoria. E ter muito conhecimento e muita sabedoria que ele pensou que traria alegria para ele, trouxe tristeza. Porque tendo sabedoria, ele conseguia saber a respeito de todos os assuntos, conhecia as intenções e o coração das pessoas, e isso fez com que ele visse que a sabedoria é um peso, porque na perspectiva dele, a sabedoria levou ele a saber de todos os assuntos. Então ele chegou na conclusão do Salomão: o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Versículo e esse versículo 1 traz uma pergunta para mim, uma pergunta para você. Como é que eu tenho seguido a minha vida? Como é que você tem seguido a sua vida? Se hoje a morte batesse na sua porta e dissesse: Eu vim buscar você, o que você diria? Você diria que bom, é a minha hora?
Ou você diria: puxa, mas tem tantas coisas que eu não fiz, eu tenho que pedir perdão para minha esposa, para o meu filho, para o meu pai, para minha mãe. Tem aquela situação que eu não resolvi. Como você ficaria diante da morte se ela batesse a porta agora? Você estaria pronto para receber Jesus no céu? Ou você encontraria o diabo no inferno? Como está a sua vida com Deus? Então, essa segunda parte, Salomão fala, é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém, como alguém que está ali esperando a morte, como alguém que pensa que já cumpriu tudo e quer ir embora logo. Versículo 2: Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. No versículo 2, Salomão fala que numa festa nós ficamos distraídos com as coisas que estão sendo servidas, com as roupas que as pessoas estão vestidas, com os perfumes que as pessoas passaram, com as conversas a respeito do mundo quando elas estão numa festa, mas quando você vai a uma casa onde está sendo velado alguém, você lembra que um dia nós vamos partir daqui, como eu estou vivendo a minha vida. Versículo 3: Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Sabemos que quando nós estamos alegres e sempre dando risada, o que simboliza que nós estamos bem, nós muitas vezes nos esquecemos da empatia, de nos preocuparmos com o próximo, de sentirmos a dor do próximo. Mas quando nós passamos por tristezas, por batalhas e lutas, isso nos torna mais capazes de entender o sofrimento dos outros, e isso desperta em nós mais a empatia, a capacidade de entender a dor do outro, de entender o sofrimento das pessoas. E com essa empatia que vem da nossa tristeza, nós conseguirmos realizar mais trabalhos sociais, trabalhos voluntários, dedicar uma parte do nosso tempo para fazer o bem, para amenizar a dor e o sofrimento do mundo. E enquanto que aquelas pessoas que sempre estão com tudo, parece que elas não estão muito preocupadas com os outros e muitas vezes são insensíveis em relação ao sofrimento alheio porque elas nunca passaram por aquilo. Muitas vezes nós pensamos apenas naquelas pessoas que são mais abastadas, mas quantas vezes nós mesmos somos insensíveis às dores do nosso vizinho, do nosso próximo, naquilo que nós não passamos na nossa pele. Versículo 4: O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Então aqui o versículo 4, Salomão fala, os sábios, eles entendem que a vida é passageira e que os nossos atos o empilhamento dos nossos atos nos levará ou para o céu ou para o inferno, e os sábios estão sempre meditando a respeito do que estão fazendo. Quando o versículo 4 diz assim, o coração dos sábios está na casa do luto, não é que o sábio fica sempre pensando em participar de enterros e participar de cultos fúnebres. É que o sábio, quando o texto diz está na casa do luto, significa que o sábio pensa no seu dia a dia, naquilo que ele está fazendo, em como ele está construindo a sua história, porque ele está pensando em deixar um legado. O que é um legado? Depois que nós morremos, as pessoas que são da nossa família, os nossos amigos, eles vão ficar aqui na terra e eles vão lembrar aquilo que nós fizemos. Quando nós seguimos a nossa vida com sabedoria, nós deixamos um legado. Os nossos amigos, os nossos parentes se recordam de nós
e tomam a nossa vida como exemplo para que elas consigam realizar mais coisas e sejam pessoas que são perseverantes, que vencem as batalhas, que continuam seguindo a Deus pelo nosso exemplo, por causa daquilo que nós fizemos. Elas lembram de nós. Você que já passou pela experiência de perder um ente querido, talvez lembre na sua memória ditas a você que tiraram você de situações terríveis, porque aquela pessoa foi sábia e trouxe um bom conselho para você. Talvez você recebeu esse bom conselho do seu pai, da sua mãe, que já não estão mais aqui, mas eles estão na sua memória. Isso é o legado que eles deixaram. Então, o coração dos sábios está na casa do luto. O coração dos sábios pensa a respeito do que está fazendo para deixar um legado, para que no dia do luto, quando ele partir, ele possa ser bem lembrado e também não só ser lembrado, mais importante do que o interesse egoísta de ser lembrado, mas o interesse no bem das pessoas que você ama, que você deixou um exemplo e você serviu como apoio, como arrimo, como força, como alicerce para as pessoas poderem se apoiar. Agora, o coração dos tolos está na casa da alegria. Os tolos estão preocupados com o seu próprio interesse, estão preocupados com o seu próprio umbigo, estão preocupadas em elas darem a risada, elas estarem felizes, independente daquilo que elas fazem. Então elas xingam as outras, não estão preocupadas com o que elas vão fazer. Falam o que querem, pensam o que querem, agem de maneira estúpida, grosseira, distratando outras pessoas. No trânsito são pessoas que xingam, que são agressivas por nada, porque elas só estão preocupadas em eu tenho que ter a minha alegria e a minha razão precisa prevalecer sobre a dos outros. Esses são os tolos. Versículo 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Então, muitas vezes ficar ouvindo sermão é uma coisa que as pessoas não gostam, mas é melhor você ouvir o sermão, a correção do sábio, porque naquelas palavras que muitas vezes podem ser duras, você pode receber um livramento, você pode receber uma resposta, uma solução para um problema que você está enfrentando, do que ouvir alguém que está ali cantarolando, mas que não resolve o problema de ninguém. Versículo 6. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Quando você escuta o barulho dos espinhos que estão crepitando ali no fogo, debaixo de uma panela, você escuta aquele barulho, mas aquele barulho não produz nada de útil para você. Simplesmente os espinhos vão se queimando e você vai escutando aquele crepitar. Nada mais, é apenas um barulho que não produz nenhum resultado, não produz nada. E o riso do tolo é igual. Ele vive dando risadas, mas são risadas vazias, que não trazem nada de respostas, de solução, de edificação, de crescimento, de informação, de riqueza para a sua vida. Nada. Também isso é vaidade. Então, o versículo 6 está dizendo, se você se preocupa apenas com dar risadas, em ficar alegre, em ocupar os seus momentos dando risadas, você está jogando fora a sua vida. Vaidade é aquilo que é vão, aquilo que não tem valor. Você não está deixando nenhum legado, não está influenciando ninguém, não está ajudando em nada, está apenas preenchendo os momentos dessa vida com risos que não vão gerar nada, não vão gerar vida. Tudo isso é vaidade. Versículo 7. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. O versículo 7 nos fala que quando uma pessoa é oprimida, até o sábio, que tem equilíbrio,
e sabe lidar com situações difíceis, acaba ficando enlouquecido. Quantas nós vemos isso em épocas de guerra. As pessoas fazem o exército inimigo de escravos, prendem a pessoa, deixam ela numa solitária de maneira injusta. E muitas vezes a pessoa é sábia, mas de passar por fome, agressões físicas, agressões verbais, muitas vezes nós vemos ali eventos que prendem pessoas porque elas são de uma raça, porque elas são de um certo país. Então as pessoas dizem: "Ei, você aí que é de tal raça", e vão xingando a pessoa porque ela é daquele país, porque ela é daquela nacionalidade, diminuindo a pessoa. Essas coisas, muitas vezes, depois que a pessoa sai daquele processo de opressão, a pessoa sai um pouco enlouquecida. Quantas pessoas entraram em uma prisão e, quando saíram da prisão, estavam com problemas mentais? Por quê? Porque passaram pela opressão. Então, Salomão fala: a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Quando você oferece dinheiro, isso corrompe o coração. Então, se você ama dinheiro mais do que pessoas, mais do que os valores éticos, você ficará corrompido, seu coração será corrompido por causa disso. O versículo 7 traz um aviso, um alerta para fugir de pessoas que podem fugir de situações que podem levar você para uma opressão. Um exemplo de opressão. Você pode estar sofrendo um relacionamento tóxico. Existem pessoas que são narcisistas, pessoas que o mais importante dentro do relacionamento é que a vontade delas sempre seja feita. E o narcisista é aquele que sempre diminui o companheiro ou a companheira, dizendo que ele não tem valor, dizendo que só ele ou ela é que tem valor, só ele ou ela que tem o poder, o melhor trabalho, a melhor condição, e tudo que você faz sempre tem menos valor. Isso é uma forma de opressão. Então a pessoa, às vezes, muitas pessoas que são muito inteligentes, têm curso superior, às vezes até 2, 3 cursos, se envolvem em relacionamentos com pessoas narcisistas e depois elas acabam ficando adoecidas psicologicamente, emocionalmente, porque se colocaram dentro de um relacionamento tóxico e ficaram ali submetidas à opressão do companheiro ou às vezes da companheira. Isso gerou esse mal. Isso acontece mais do lado das mulheres. Os homens que oprimem as mulheres nos relacionamentos, mas também tem algumas mulheres que fazem isso com o companheiro, quando o companheiro tem uma menos força, né, o aspecto da relação. Dependendo do tipo da força que o homem tem, às vezes a mulher tem esse controle, esse comando em relação ao homem. E isso oprime a pessoa. E o suborno corrompe o coração. Então veja essa situação de relacionamento tóxico. Procure pessoas que tenham equilíbrio emocional, psicológico, relacionamento com Deus, que gostem dessa questão de ter equilíbrio. Versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Esse melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Salomão está falando que quando você chega no final de um processo, você tem todo o empilhamento dos resultados. Você começa uma corrida, uma maratona. Melhor é o fim. Você diz: completei a maratona do que o princípio. No princípio, você sabe, eu tenho um desafio pela frente. Eu vou ter que dar muitos passos até chegar até o final. Então, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas.
No princípio, nós erramos. No princípio, nós estamos aprendendo. Então, nós vamos tomar decisões erradas. No princípio, nós vamos ficar com muitas dúvidas. No princípio, vamos ter medo, vamos ter críticas e vamos ter que enfrentar as críticas. Mas no final das coisas, quando nós mostramos o resultado, está aqui o meu diploma, está aqui o carro novo que eu comprei, está aqui a casa, depois do princípio, quando eu comecei a fazer as aplicações e os investimentos. O fim das coisas é melhor do que o começo delas, e melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Longânimo significa o que tem longo ânimo. Ter longo ânimo significa ter paciência, significa que você vai sempre com ânimo, apesar das situações que estão acontecendo. Então, melhor é o longânimo, o que tem paciência, do que o altivo de coração. Porque o altivo de coração fala a respeito daquele que é arrogante. Altivo é aquele que coloca o seu coração lá em cima, no alto, dizendo que eu posso, eu consigo, eu sou bom o suficiente. Mas aquele que é assim, que fala eu posso, eu consigo, eu sou bom o suficiente, quando ele começa a tomar pancadas da vida e começa a perceber que tem críticas, que tem dificuldades e obstáculos, ele muitas vezes pode começar a se abater e a sua altivez, o seu cabelo em topete, vamos dizer assim, o seu nariz empinado, com o seu rosto erguido, começa a se curvar, porque ele, quando ele não tem paciência, a longo ânimo, ele vai se encurvando até que ele se abala e tropeça e cai. Agora, o longânimo, ele vai com paciência, ele avalia. O longânimo não se coloca como aquele que tem um topete com o rosto erguido, com o nariz empinado. Ele sabe que eu preciso avaliar o que eu devo fazer agora. Não deu certo aqui? Por que não deu certo? Eu acho que preciso corrigir isso e aquilo. Então, aquele que tem o longo ânimo, ele tem a paciência de estudar o que deu errado e fazer a correção das rotas, e ele acaba indo mais longe. Por isso que é melhor ter paciência do que ser arrogante e ser altivo. Versículo 9: Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Então, o versículo 9 fala para não ficar irado facilmente. Uma pessoa irada toma decisões muito erradas. Uma pessoa irada no trânsito pode matar uma pessoa, pode colocar o carro contra alguém, contra a parede, contra um poste, porque perdeu o equilíbrio, a razão, a capacidade de pensar, de refletir e de tomar boas decisões. Nunca se apresse em ficar irado. Pense, sempre mantenha o equilíbrio, o controle. Se você estiver perto de se irar ou se você percebe que está muito nervoso, alterado, não converse a respeito de nenhum assunto, não tome nenhuma decisão naquele momento, porque você vai tomar uma decisão errada, você corre o risco de tomar uma decisão muito errada. Quantos homicídios aconteceram por causa da ira que vem de maneira repentina? Quantos divórcios, quantas violências, quantas agressões em razão da ira repentina que a pessoa não parou para deixar o assunto para depois. Versículo 10. Nunca digas por que foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. O versículo 10 está dizendo: não pense nas vitórias que você já recebeu no passado. Não diga que o seu dia atual é ruim em comparação com o dia passado, porque a glória que você recebeu nos dias passados, ela já foi.
Mas hoje, por mais que o hoje não esteja sendo tão bom, você tem aquele momento como um presente, em que você pode tomar atitudes e reescrever a história para ser muito melhor do que aquilo que você já viveu no passado. Então, quando você fala, lá no passado era melhor, você está dizendo que a sua vida ficou limitada, restrita ao passado, quando você não está enxergando que agora, exatamente nesse momento, eu posso fazer coisas extraordinárias que me permitam alcançar resultados bem melhores do que eu já alcancei no passado e dizer que nada do passado, hoje mesmo eu consegui um resultado bem melhor. Hoje mesmo eu consegui superar o que eu recebi no passado. Hoje mesmo eu preparei um caminho para que os meus dias sejam muito melhores do que eu já tive no passado. Então, você pensar em glória do passado significa desprezar que você está na sua frente, na sua mão, com o presente para conseguir realizar coisas ainda melhores e maiores. Quando você pensa na glória do passado, você não está sendo sábio, porque você está fechando a porta de conseguir novas realizações daqui do presente para o futuro. Versículo 11. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveitos que vem o sol. Então, receber uma herança é algo muito bom. Você recebe um benefício que alguém deu para você, e com esse benefício que você recebeu, você consegue ter uma vida mais agradável. Você tira proveito da herança. Assim também é a sabedoria. Quando você tem a sabedoria, da sabedoria você consegue resolver a sua vida e de todas as pessoas que estão à sua volta. Por isso que a sabedoria resolve dar proveito para todos os que veem o sol, ou seja, todos os que estão vivos recebem os benefícios da sabedoria. Versículo 12. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Então veja, na primeira parte ele faz uma comparação. A sabedoria, da mesma forma que o dinheiro dá sossego, que é simbolizado aqui pela sombra, a sabedoria também dá sossego. Só que a sabedoria vale mais do que o dinheiro. A sabedoria, ela é excelente. E a excelência da sabedoria é que ela dá vida para o possuidor, porque o dinheiro pode proporcionar conforto, mas uma pessoa que tem muito dinheiro pode ser tola e tomar uma atitude na ira contra alguém e acabar sendo morto, porque tomou uma decisão errada, porque, por exemplo, ouviu um xingamento e foi lá tirar satisfação, e a outra pessoa tinha uma arma e deu um tiro nela, um exemplo muito simples, um exemplo muito bobo, mas que já aconteceu, e vira e mexe você vê notícias dessa natureza, que a pessoa foi tirar satisfação e depois acabou recebendo um golpe, um tiro, uma facada porque foi tola. Então, a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Nem sempre aquele que tem dinheiro consegue receber vida por falta de sabedoria. Versículo 13. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Se Deus fez alguma coisa torta, só Deus pode consertar. Se o homem tentar consertar alguma coisa que Deus fez torto, o homem não conseguirá, porque o homem é limitado, mas Deus é soberano. Então a pergunta no versículo 13, quem poderá endireitar o que ele fez torto? É uma pergunta retórica, porque o que é uma pergunta retórica? Você lança a pergunta
para as pessoas que ouvirem a pergunta já falarem qual é a resposta óbvia, a resposta clara. Aquele que faz a pergunta sabe qual é a resposta. Ele está fazendo essa pergunta, quem pode fazer endireitar o que Deus fez torto, como quem já sabe que a resposta é ninguém. Mas ele faz a pergunta para que aquele que está lendo o texto pense: eu não posso. Versículo 14. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera. Ou seja, lembra, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Então o versículo 14 está nos dizendo que Deus faz com que nós tenhamos dias de prosperidade, dias difíceis, para que nós saibamos que é Ele que reina e governa, que nós, como homens, como seres humanos, não podemos dizer o que vai acontecer amanhã. Versículo 15. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Veja que esse versículo 15 está nos dando uma lição. Nós pensamos que os justos vivem bastante e que os ímpios morrem cedo. Mas Salomão está dizendo para nós no versículo 15: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça. Podemos lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi justo enquanto esteve na terra. E mataram ele porque estavam com inveja de que ele era o Messias, o Salvador. E os fariseus queriam receber a glória que Jesus estava recebendo porque ele era Jesus. Então instigaram o povo a matá-lo, a colocá-lo para ser sacrificado naquela cruz. Há um justo que perece na sua justiça. E Jesus disse, inclusive, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 11, alegrai-vos quando, por causa da justiça, vos perseguirem e vos maldisserem, porque da mesma forma perseguiram aos profetas e aos que faziam as coisas certas no passado. Então há um justo que perece na sua justiça. Não pense você que porque você faz coisas boas e que porque você é correto, que não vão querer matar você. Existem pessoas que são más, existem os ímpios no mundo, e eles vão perseguir o justo para matá-lo. Por quê? Por que vão matar o justo? Lá em João, no capítulo 15, no versículo 18, Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas como vocês não são do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Lá em João ainda, no capítulo 3, nos versículos 19 e 20, Jesus disse: aqueles que são do mal não vêm para a luz, porque eles não querem ser condenados quando as pessoas da luz revelam que as suas atitudes são más. Então eles ficam longe da luz para que possam esconder nas trevas, na escuridão, as suas obras más, e assim eles continuem na escuridão das trevas praticando as suas maldades. Então, se um justo for para um ambiente onde só existem ímpios, os ímpios o matarão. Eles vão prolongar os seus dias na maldade, vão prolongar os seus dias, matando, roubando, adulterando, enganando, estragando a vida de outras pessoas, mas o justo será morto, porque se ele entrar nesse ambiente, eles o matarão. E isso, Salomão está dizendo, que isso é uma realidade, isso ocorre nesta terra, porque nesta terra existe um reino que jaz no maligno, jaz nas trevas. Portanto, o justo deve andar muito na direção de Deus para que possa receber os livramentos de Deus e prolongar os seus dias aqui na terra, fazendo a sua obra de justiça. Isso nos traz mais uma recomendação.
Se você vê que uma pessoa é muito torta e muito errada e você já falou para ela para vir à luz e ela se recusa, não vá atrás dela porque você vai entrar no terreno que pode ceifar a sua vida. Versículo 16: Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. O versículo 16 nos fala para tomar cuidado com relação a ser demasiadamente justo e demasiadamente sábio. O mundo já é injusto. Se encontrar uma pessoa que seja extremamente correta, extremamente justa, eles vão ficar com ódio dessa pessoa e vão querer matá-la o mais rápido possível para que continuem fazendo as coisas erradas. Se você for muito sábio, você vai carregar um peso muito grande quando você conversar com as pessoas, porque você vai perceber que as pessoas são tolas. Então, os sábios muitas vezes acabam ficando isolados porque se são impacientes e não desenvolvem a habilidade, a capacidade de entender a, as pessoas, eles acabam não conversando com mais ninguém. Então, por que te destruirias a ti mesmo? Acaba que aquele que é muito justo e que é muito sábio acaba ficando isolado, acaba destruindo a própria vida, tendo uma vida muito amarga em razão de ser extremamente justo, extremamente sábio. O mundo não está preparado para a justiça e para a sabedoria, mas o mundo caminha mais na tolice. Isso é lamentável, mas é o que a história vem mostrando. Versículo 17: Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Então, se de um lado não é para ser muito justo e muito sábio, se a pessoa for muito ímpia, ou seja, sair e beber demais e fumar demais e sair para fazer coisas muito erradas, desrespeitando demais os direitos das outras pessoas, estará agindo como uma pessoa louca. Acabará morrendo antes do tempo. Versículo 18: Bom é que retenhas isso e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. O versículo 18 ele é um complemento do versículo 16 e 17. Ele está dizendo: é bom que você guarde, retenha isso, que você retenha esse entendimento de que você deve ter um equilíbrio em relação a tudo nessa vida e que você não retire a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Quem coloca Deus em primeiro lugar escapa de tudo isso, da sabedoria e da tolice. Na hora em que nós temos que tomar uma decisão, muitas vezes nós ficamos na dúvida se vale a pena tomar aquela decisão ou se não vale a pena, se é sábio fazer aquilo ou se de repente é errado fazer aquilo. Agora, quem coloca Deus em primeiro lugar, faz uma oração a Deus e Deus toca no coração dela e fala: pode fazer ou não pode fazer, por causa disso e daquilo. Então, aquele que respeita a Deus, no momento em que tiver que tomar uma decisão, vai receber o direcionamento certo. Versículo 19: A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Veja que o versículo 19 fala sobre a força da sabedoria. Com a sabedoria você tem as respostas, as soluções, as saídas. Agora, 10 governadores numa cidade, eles podem ter muitos exércitos, mas se eles não têm a instrução a respeito do que fazer para resolver um problema, eles não valem nada. Nós vemos na história do Gênesis que Faraó, que era o rei do Egito, naquela época o Egito era o país mais forte da época, ele teve um sonho onde apareciam 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E depois as vacas gordas engoliam as vacas magras. Depois ele teve um segundo sonho, com 7 espigas de milho bem fartas e 7 espigas secas.
e as 7 espigas fartas abriam bocas e comiam as outras espigas, as espigas secas, abriram uma boca e comiam as espigas cheias. E aquele rei, o faraó, ele não entendeu o sonho. Então chamaram o hebreu José, e José interpretou o sonho dizendo que as 7 vacas gordas representavam 7 anos de prosperidade, e as 7 vacas magras que apareceram depois no sonho simbolizavam que depois viria um período de 7 anos de fome. E aquelas 7 vacas magras, secas, que engoliam as gordas, simbolizava justamente que a fome comeria todo o tempo da fartura. E o sonho das espigas de milho significava a mesma coisa, que viriam 7 anos de prosperidade e 7 anos de seca. Mas o faraó perguntou: e o que faremos? E José trouxe a solução: vamos guardar 1/5 de todo aquilo que for colhido nos primeiros 7 anos em celeiros, para que nos 7 anos da fome nós tenhamos celeiros para a nossa alimentação. E com a sabedoria, um jovem que estava preso num cárcere trouxe pela sabedoria a solução não só para o Egito, mas para todos os países vizinhos. O texto de Gênesis fala que todas as nações iam até o Egito para comprar alimento naqueles anos de fome. 20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Versículo 21. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa. O versículo 20 fala que todos sempre fazem alguma coisa errada. Não existe ninguém que seja perfeito. E o 21 fala para que você não fique prestando atenção em tudo que falarem para você. Porque se você prestar atenção em tudo que falam para você, você vai ouvir alguém dizendo: olha lá, os teus empregados estão falando mal de você. Todo mundo fala mal de você. Você vai chegar, se você der atenção a tudo que falam, você vai acabar ouvindo isso. Versículo 22. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste a outros. O versículo 22 traz mais uma razão para você não dar atenção quando alguém fala que alguém está falando mal de você pelas costas. O versículo 22 está dizendo: você mesmo muitas vezes já fez isso. Então, considere, pode até ser que alguém tenha falado mesmo alguma coisa ruim a seu respeito, mas você também já fez isso, você também já cometeu esse erro em relação a outras pessoas. Então, considere, veja se de repente, escute, veja se de repente é uma crítica boa para que você mude, ou se for uma coisa que não tem sentido para você, ignore. Não fique carregando o desejo de vingança. Você mesmo já falou no seu próprio coração alguma coisa que amaldiçoou outras pessoas. Todo mundo tem aquele dia que fala: bem que eu queria que aquela pessoa que é meu inimigo, que me persegue, morresse. Todo mundo já passou por algum momento em que pelo menos disse: ou que a pessoa tropece, ou que a pessoa receba o julgamento de Deus. Tudo isso são formas de você desejar que aquele que te fez o mal receba o seu castigo, receba o seu pagamento pelo mal que lhe fez. Então, se alguém lhe faz o mal, considere para que você também pensa da mesma forma, e que isso é um erro, é algo que faz parte da humanidade. Não considere isso como algo terrível. Nossa, o fulano falou mal de mim. Você mesmo já falou mal de outras pessoas em outros momentos. Versículo 23. Tudo isso inquiri com sabedoria e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. 24. Longe está o que foi e profundíssimo. Quem o achará? Versículo 25. Eu tornei a voltar-me
e determinei em meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. 26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Então, aqui no versículo 26, Salomão faz uma comparação. Ele está falando da morte. Como nós começamos esse vídeo lendo os versículos anteriores, ele fala que é melhor aquele que morre do que aquele que nasce. É melhor estar na casa do luto do que na casa do banquete. É melhor a tristeza do que o sorriso, porque na tristeza o coração se faz melhor. Ele vai falando sempre da morte, mas aqui, nesse versículo 26, ele dá um giro nas considerações que ele está fazendo e pensa, tem uma coisa que é pior, é quando um homem se desvia de Deus e encontra uma mulher que tem um coração que prende, acorrenta ele e ela é cruel. Então, quem é de Deus e é justo vai escapar dessa mulher, mas aquele que for desatento vai cair nesse laço dessa mulher. E um outro texto que fala a respeito disso, de laço de mulher, é Provérbios, capítulo 7. Então, dá para ler Eclesiastes 7, 26, que é esse versículo que lemos agora, com o texto de Provérbios 7. Em Provérbios 7, o Salomão escreve a história de uma mulher que colocou uma boa roupa, colocou bom perfume, arrumou a sua cama, correu atrás de um jovem no entardecer, quando o jovem estava indo para a casa dele e passando perto da casa dela, e forçou o rosto daquele jovem e o beijou e disse para ele: o meu marido tomou um saquetel de dinheiro e foi embora. Então venha e vamos passar a noite com amores, porque ele não voltará. E Salomão fala que aquele jovem foi como o boi que vai para o matadouro e que ele não prestou atenção que, caindo nessa relação de adultério, ele estava se lançando como um passarinho numa arapuca, porque ele se acorrenta com aquela mulher, tem um momento de prazer com aquela mulher que é casada, muitas vezes fica apegado, preso, acorrentado emocionalmente com ela, e depois ela é casada, ele só vai ter aquele momento. Quando ele sair e partir, quando ele encontrar outras mulheres parecidas com aquela, quando ele perceber situações semelhantes, ele vai ficar com aquele desejo e vai ficar viciado em se prostituir. E esse vício que vai ser colocado nele será a sua rede, a sua teia, a sua morte, que vai impedi-lo de conseguir encontrar uma mulher e se manter no relacionamento, dedicado ao relacionamento. Quantos homens se envolveram com uma amante e depois perderam o casamento, depois disseram: eu quero voltar para minha esposa, mas não conseguem, porque ficam presos no laço da mulher que é a amante. Versículo 27. E mesmo quando eles conseguem, depois de refletirem que o seu casamento é melhor, quando eles querem sair do laço, surgem consequências patrimoniais. A amante pede e carrega uma parte dos bens, um carro, uma propriedade, alguma coisa que acaba carregando. 27. Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. 28. Causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. 29. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então aqui no versículo 27, Salomão fala: vejam o que eu achei. Diz o pregador é o rei Salomão, é que está escrevendo esse texto. Ele está dizendo: vejam o que eu achei, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa.
causa que a minha alma ainda busca. Ele está dizendo: eu fiquei avaliando tudo isso sobre a morte, sobre a tristeza, sobre o riso, sobre os homens, sobre as mulheres, e eu fiquei tentando encontrar a causa do porquê que as coisas são como são, mas eu não achei. Agora, um homem entre mil achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Ele está dizendo que nessa questão do homem, quando ele fala eu achei um, ele fala que ele ficou procurando, procurando e encontrou um ou outro homem que se preocupasse em fazer a coisa certa. Mas uma mulher entre todas estas não achei. Ele está falando aqui, uma mulher entre todas estas. Estas são as que ele falou aqui em cima. As mulheres que são com coração com redes, laços e mãos com mataduras. Então, entre essas mulheres que são assim, ele não achou nenhuma que fosse justa e honesta. Então, ele está dizendo que entre essas mulheres aqui, ele não achou uma que seja certa. E 29. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então ele chega à conclusão, vejam, a única coisa que eu entendi é que Deus faz as pessoas justas e retas quando elas nascem. Mas o homem sempre inventa coisas novas, ele sempre tem que correr atrás de fazer alguma bobagem. Ele inventa coisas. E nessa busca por sentir alegria, por sentir felicidade, para ver o que vai acontecer, o homem acaba inventando coisas. O homem inventa de vamos provocar ali o fulano para ver o que acontece, para ver se ele vai reagir, para ver se ele vai o que ele vai fazer. Vamos ver aqui, vamos atear fogo aqui para ver o que acontece. Vamos inventar aqui um foguete para mandar em outro lugar para ver o que acontece. O homem, ele fica inventando, pensando o tempo todo em muitas coisas. E no meio desses pensamentos, uns são bons e trazem boas invenções, mas outras são coisas completamente tolas e que o ser humano acaba caindo na sua tolice. Mas Salomão fala que ele conclui que Deus fez o homem reto, mas o homem buscou muitas invenções, buscou muitos caminhos tortos. E se Deus fez o homem reto, mas foi o homem que buscou muitas invenções, então significa que existe uma forma do homem conseguir andar, continuar e andar no caminho reto. Qual é a forma que o homem pode continuar no caminho reto? Se foi Deus que fez o homem reto, a forma do homem conseguir sempre andar no caminho reto é ele nunca abandonar a Deus, é ele andar no temor ao Senhor, que nem Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Andando com o Senhor, o homem consegue continuar andando no caminho reto. Portanto, tema ao Senhor, porque isso vai fazer com que você possa pensar melhor a respeito da morte, que você possa pensar na morte fazendo as coisas certas todos os dias, para quando chegar a hora da morte você dizer: que bom que eu posso partir em paz, eu deixei um legado, valores, boas ações para as pessoas que vão ficar. E que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.